Bom dia a todos, né? Inicialmente queria pedir, a comissão organizadora pede desculpa com o contratempo que tivemos hoje com relação à transmissão, mas a gente conseguiu sanar o problema, no entanto, nos atrasamos um pouco para o início do evento, né? Mas é com muita satisfação que a gente dá continuidade ao evento, workshop em doenças infecciosas e parasitárias, e hoje é o encerramento do nosso evento, mas com propostas de eventos nessa mesma natureza, nos próximos períodos, tá? É com muita alegria e satisfação que a gente dá início a mais um dia, e hoje será discutido sobre a temática assistência de enfermagem na profilaxia da raiva humana, né? Seja bem-vindo também todos os participantes, né? E a gente relembra que todos os questionamentos, né, qualquer colocações que se fizer pertinente, podem ser colocadas no chat, que os nossos monitores irão elencá-las ao final da fala da palestrante. Né, para o nosso encerramento, a gente vai contar com a presença da enfermeira Tamires Samara Magalhães Pereira, que conduzirá a discussão sobre assistência de enfermagem na profilaxia da raiva humana. Ela, que é graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, especialista em educação para a saúde pelo Centro Universitário Mário Pontes Jucá, especialista em formação pedagógica em educação profissional pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em gerência de programas comunitários de saúde pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em saúde pública pela Universidade de Ribeirão Preto. Atualmente, ela exerce a função de supervisora do programa antirrábico humano no município de Caxias, Maranhão. Seja muito bem-vinda, enfermeira Tamires, é um prazer tê-la aqui conosco, né? A gente agradece por você ter aceitado o convite e também pedimos desculpa por esse contratempo inicial. E aí eu passo a palavra para você e fique à vontade. Tá, então, olá a todos, bom dia, né? Como ela já me apresentou, meu nome é Tamires, eu sou enfermeira e atualmente estou na supervisão do programa antirrábico humano no município de Caxias. E a gente vai começar falando da patologia em si, né, da raiva, né? O assunto é assistência de enfermagem na profilaxia da raiva. Então, a raiva ela é uma antropozoonose viral, né? Uma antropozoonose quer dizer uma doença primária de animal, mas que pode ser transmitida ao homem, né? Ela se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda. A encefalite é a inflamação do encéfalo, né? E letal, ela tem uma alta taxa de letalidade, chegando aproximadamente a 100%, né? Quase 100%. E aí, ou seja, a pessoa que é acometida de raiva, eventualmente ela vai a óbito, né? Infelizmente. O agente etiológico e agente causal, ela é pertencente à família Rhabdoviridae e do gênero Lyssavirus. Ela é um vírus neurotrópico, né? Ou seja, ele tem uma grande afinidade pelas células do sistema nervoso central, né? Ele é sensível à radiação, então ele é inativado a altas temperaturas. Também ele é inativado frente à ação de sabões e detergentes, e aí a gente fala um pouco sobre a importância, né, de quando a gente vai orientar o paciente que a gente atende no atendimento antirrábico humano a lavar em abundância com água e sabão, exatamente para a gente tentar inativar esse vírus no local onde ele foi inoculado. A sinonímia, ou seja, outro nome que se dá à raiva humana, que é conhecido como encefalite rábica, ou a hidrofobia, que é a aversão ao medo à água, né, que é uma das manifestações clínicas da raiva humana. O reservatório, então apenas os mamíferos transmitem e são acometidos pelo vírus da raiva. Então aqui a gente deu um apanhado geral sobre a patologia, e a gente segue com o próximo. Tá, então como é que é feita essa transmissão? Penetração do vírus, né, da raiva contido da saliva do animal infectado, através da mordedura, da arranhadura e lambedura, né, a lambedura de mucosas e ou da pele lesionada. Na literatura, existem casos de transmissão interhumana, que ocorre por meio de transplante. Isso aqui é raramente, né, isso aconteceu nos Estados Unidos, mas comumente através da mordedura, arranhadura e lambedura, né, do animal infectado.
O período de transmissibilidade da doença, ele é bem conhecido e bem delimitado nos cães e gatos, tá? Então, a eliminação do vírus pela saliva, ela ocorre entre 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e ela persiste ao longo da evolução da doença. E aí a gente faz uma ressalva aqui sobre a importância também da observação, né? Por que se observa o animal durante o período de 10 dias? Exatamente por conta do período de transmissibilidade, né? Que vai de 2 a 5 dias do aparecimento dos sinais clínicos da raiva, e ela persiste ao longo da evolução da doença. Então, por isso que se diz, quando a gente atende lá o paciente na profilaxia da raiva humana, a importância de estar se observando esse animal durante esse período. Peço para o próximo. Aí a gente visualiza a cadeia epidemiológica, né, de transmissão da raiva no Brasil. Ela consiste de 4 ciclos, né, de transmissão. O ciclo aéreo silvestre, que é representado pelo morcego. O ciclo rural, que é representado pelos animais de produção, e aí a gente vê o cavalo, o boi, né, o bovino, o equino, o caprino, o suíno também. O ciclo urbano, que é representado por cães e gatos, e o ciclo silvestre terrestre, que é representado pelos primatas, né? Aqui encontra os macacos, os saguis, o mico, e os outros mamíferos silvestres, como a raposa e a capivara. Então, quando a gente visualiza essa figura, o que a gente percebe? Que o vírus está circulando nesses meios, né? No meio aéreo, através do morcego, no meio rural, através dos animais de produção, num ciclo urbano, através do cão e gato, e no ciclo silvestre terrestre, né? E o que a gente evidencia hoje na cadeia epidemiológica de transmissão da raiva no Brasil é que o ciclo urbano, no ciclo urbano, representado por cães e gatos, há uma significativa diminuição desse vírus, né, por conta das medidas de profilaxia e de prevenção, né, de controle, aliás, no caso do uso da vacina, tanto animal como a humana, né. E aí há uma mudança nesse perfil epidemiológico hoje no Brasil, por conta das medidas de prevenção e de controle. Próximo. Tá, então, a gente passa aqui o quadro das manifestações clínicas da doença. Então, após o período de incubação, né, que é extremamente variável tanto no homem como nos animais, né, no homem em média de 45 dias, e nos animais em torno de 15 dias a 4 meses. Então, após esse período de incubação, ao aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, eles são inespecíficos, né, exemplo aqui que a gente colocou, mal-estar geral, a cefaleia, o entorpecimento, o pequeno aumento da temperatura, náuseas e irritabilidade, anorexia, né, a falta de apetite, a dor de garganta, inquietude e a sensação de angústia. Próximo. O próximo quadro. Tá, e aí essa infecção, ela progride, né, e há o aparecimento da ansiedade e hiperexcitabilidade crescente, né, a febre propriamente dita, já aqui, delírios, e os espasmos musculares involuntários generalizados, né, e ou convulsões. Esses espasmos dos músculos da laringe, da faringe, da língua, né, é exatamente caracterizando a manifestação clínica da hidrofobia, quando o paciente ele visualiza ou tenta ingerir o líquido, água, né, ele tem esses espasmos do músculo da laringe e faringe e caracteriza a hidrofobia. E logo a seguir ele apresenta uma cialorreia intensa. E esse quadro da hidrofobia, ele é bem característico no animal também, né? Quando ele está acometido da raiva. Então, por isso a importância de se colocar, de se isolar esse cão suspeito, né? Desse animal suspeito, oferecer, colocar ali a água e o alimento e observar.
né? Se ele não está bebendo, não está se alimentando, então já é um sinal de alerta, é um sinal sugestivo, né, entre outros, da raiva. E aqui a gente tem as manifestações clínicas continuam, né, os espasmos musculares, eles evoluem para um quadro de paralisia, né, aí a cardiorrespiratória, a retenção urinária, a obstrução intestinal, a disfagia, que é a dificuldade da deglutição, a aerofobia, que é a aversão a correntes de ar, a hiperacusia, que é o aumento da acuidade auditiva, e a fotofobia, que é a aversão à sensibilidade à luz, né? Então, o paciente ele se mantém consciente até então, com o período de alucinações, até a instalação do quadro comatoso e a evolução para o óbito. Então, o período de evolução do quadro clínico, depois de instalados esses sinais e sintomas até o óbito, é, em geral, de 2 a 7 dias. Próximo. Bom, e a gente passa ao diagnóstico. Como é que é diagnosticado um caso de raiva, né? Então, clinicamente, né, quando o paciente ele apresenta o quadro neurológico agudo, né, encefalite, que apresenta também formas de hiperatividade, seguido da síndrome paralítica, com progressões para o coma, sem possibilidade de diagnóstico laboratorial, mas com antecedente de exposição a uma provável fonte de infecção. Então, quando a gente vai fechar um caso de raiva, ela pode ser clinicamente, sim, né? Mas quando não tem a possibilidade do diagnóstico laboratorial, tá bom? Próximo. E aí, a confirmação laboratorial em vida dos casos de raiva humana, ela pode ser realizada por imunofluorescência direta, né, nas amostras do tecido bulbar, de folículos pilosos, obtidos por biópsia da pele da região cervical, então o cabelo a nível do pescoço, né, da região cervical, raspado da mucosa lingual, né, suave, ou de tecidos de impressão de córnea. Este procedimento ele deve ser feito, obviamente, por profissionais habilitados, né, mediante o uso de EPI. A sensibilidade dessas provas, ela é limitada, e quando negativa, a imunofluorescência direta for negativa, ela não se pode excluir a possibilidade de infecção. Próximo. Também, uma outra forma de diagnóstico laboratorial é a detecção de anticorpos específicos no soro ou no líquido cefalorraquidiano, pela técnica de soroneutralização em cultura celular, isso em caso de pacientes sem antecedente de vacinação antirrábica. A reação em cadeia também é o PCR, né, na detecção e identificação do RNA do vírus da raiva. Próximo. Bom, a raiva ela não tem cura, né? Mas em 2004 foi registrado nos Estados Unidos o primeiro relato de tratamento de raiva humana em paciente que não recebeu a vacina, o soro antirrábico, e evoluiu para a cura. Então, a descrição detalhada da terapêutica realizada neste paciente, ela encontra-se publicada no protocolo de Miyawaki. E aí, no Brasil, em 2008, foi confirmado um caso de raiva, né, foi no estado de Pernambuco. A investigação demonstrou que o caso de raiva se vinculava à mordida de morcego hematófago, e após essa confirmação laboratorial, foi iniciado o protocolo de tratamento de Miyawaki, claro que adaptado à realidade brasileira, e aí esse protocolo foi denominado de Protocolo de Recife, ou Protocolo de Tratamento da Raiva Humana. Ele hoje ainda é vigente, né, resultando no primeiro registro de cura de raiva humana no país. Então, se tem história até hoje de 5, né, na literatura, de 5 curas, né, de raiva humana no mundo. E somente, né, gente? Bom, aí a gente passa à vigilância epidemiológica da raiva, né, onde os dados epidemiológicos são essenciais para os profissionais de saúde, né, a fim de que seja tomada a decisão de profilaxia de pós-exposição em um tempo oportuno. E aqui a importância, né, do enfermeiro lá na ponta, na atenção básica, quando ela atende esse paciente, né, seguindo o protocolo de atendimento antirrábico. E todo caso humano suspeito de raiva é de notificação individual, compulsória e imediata. Tá? Próximo.
E aqui, só para a gente visualizar, né, e ter o conhecimento da ficha de investigação da raiva humana, né, espero que a gente, na nossa vida profissional, não tenha que preenchê-la, né, e primeiramente aí a gente tem toda a notificação, a identificação da fonte notificadora, né, então o caso suspeito de raiva é todo paciente com quadro clínico sugestivo de encefalite rábica, né, com antecedente ou não a exposição à infecção pelo vírus rábico. Então, é uma ficha de investigação. Então, lá no final dela, a gente vai ou descartar ou confirmar, né? Então, se há um caso suspeito, tem que notificar e preencher essa fichinha. Então, aí a primeira parte dela é toda a identificação, né, do paciente, a idade, sexo, a escolaridade, nome da mãe. Próximo, aqui os dados complementares do caso, isso. Aí a data da investigação, a ocupação desse paciente, o tipo de exposição, né? Se for um arranhão, uma lambedura, uma mordedura, o tipo de ferimento, se foi único ou múltiplo. Sempre, gente, aqui é importante, em todos esses campos, a gente vê que eles são representados numericamente, né? Então, de acordo com a resposta a cada item, a cada campo, a gente deve colocar um número e não X, né? Às vezes a gente pensa que é um X, mas não é, tá lá explicando direitinho. Então, tipo de exposição ao vírus da raiva, sim ou não, foi um arranhão, então a gente vai colocar ou foi uma lambedura, se não foi, o número 2, né? E nunca, ou então raramente, utilizar o 9, que é o ignorado. Então, a gente tem que estar preenchendo com muita atenção, colocando todas as informações presentes na ficha. Próximo, assim, só para a gente ter conhecer essa ficha, né? Então, aí vem a parte do tratamento atual, né? Qual a aplicação da vacina, se ele recebeu o esquema profilático da raiva, né, atualmente, isso atualmente, aí com relação ao tratamento, ele recebeu, aí você vai colocar sim ou não, né, e a data do início desse tratamento, o número de doses que foi aplicada, a data da primeira dose da vacina, a data da última dose, ele recebeu também soro, então aí você vai colocar o número 1 para sim ou o número 2, ou se foi ignorado. E se sim, você tem que colocar a data de aplicação e a quantidade desse soro aplicado em ml. E a infiltração desse soro, ele foi total, no ferimento, no local da lesão, foi total ou foi parcial? E aí a gente vai colocar sim ou não, representado pelo número, né? Número 1 para sim total, ou número 2 para sim parcial, ou número 3 para não. E aí o número 9 para ignorado, né? Tentar não usar nessas fichas de investigação o ignorado. Aí vem a parte do diagnóstico laboratorial, só para a gente fechar. E aí a gente vai confirmar ou não frente a todas aquelas provas que a gente olhou anteriormente, né, no slide da confirmação laboratorial. Próximo. Bom, e aqui vai começar a parte realmente que nos interessa, né, que é na profilaxia da raiva humana. Todo atendimento por acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, ele deve ser notificado, né, pelos serviços de saúde, por meio da ficha de atendimento humano do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, né, essa ficha ela deve ser devidamente preenchida e inserida no SINAM, independente do paciente ter indicação de receber a vacina ou soro. Então, o paciente chegou, né, tá lá na atenção básica, lá na porta de entrada de todo o sistema de saúde, e aí você vai, uma lesão por um animal transmissor, potencialmente transmissor do vírus da raiva, então você vai ter que fazer essa investigação e preencher essa ficha de notificação de atendimento antirrábico humano. Independente, gente, se ele vai receber o esquema vacinal ou o soro. Próximo. Bom, e aí a gente estamos visualizando a ficha desse atendimento antirrábico humano. Então, o paciente chegou com a lesão, foi agredido por um cão, um gato, um outro animal potencialmente transmissor da raiva. Então, você vai preencher, vai
atendê-lo, né? E vai preencher pegando todas essas informações, né? Tentar preencher de uma forma mais precisa, não utilizando muito o campo ignorado, né, a opção ignorada. Então, primeiramente, aí os dados gerais, né, o município de notificação, a unidade de saúde que está, ou fonte notificadora, o nome do paciente, ali a data da notificação, a data que se atendeu esse paciente, né? Nem sempre, às vezes, a data da notificação é a data do atendimento, né? Às vezes você atendeu e aí deixa para notificar depois. Pode acontecer isso, mas a gente pede para que a notificação seja realizada no dia do atendimento. Então, aí tem o nome do paciente, a data do nascimento é importante, a idade, a gente vai colocar aqui em anos e no quadrinho a gente vai colocar se é meses, ano, e aí representando pelo número, né? O sexo, né? Se for feminino e a gente vem, ela está gestante, né? Então ela está no primeiro trimestre, está no segundo. Se for masculino, claro que a gente vai colocar o número 6, que não se aplica, né? E aí a raça, cor, então a gente vai estar representando essa raça cor pela um número, 1 branca, 2 preta, 3 parda, né? O nome da mãe, o município de residência desse paciente, o bairro, aí tem toda a parte do endereço, né, que é importante até para a gente estar fazendo a busca ativa desse paciente, quando ele inicia um esquema vacinal e abandona. Então, é importante a gente estar colocando o endereço corretamente aí na parte do logradouro. Próximo. Bom, aí tem a parte agora do atendimento epidemiológico, né, dos antecedentes epidemiológicos. Então, a ocupação desse paciente, o tipo de exposição ao vírus, né? Então, foi um contato indireto, e a gente mais na frente a gente vai entender o que é um contato indireto, ou foi uma arranhadura, ou uma lambedura, ou uma mordedura, ou outro que não está aqui designado. Então, sempre utilizando a numeração para 1 para sim, 2 para não e 9 ignorado, e mais aqui, mais uma vez, eu coloco para a gente não estar usando muito esse 9, né, esse ignorado, essa numeração. A localização, né, onde foi agredido, onde é que está localizado esse ferimento, foi na mucosa, na cabeça ou pescoço, nas mãos ou pés, no tronco, membros superiores ou membros
inferiores. A gente não vai marcar X e sim colocar o número. 1 para sim, 2 para não e 9 ignorado. Aí o tipo de ferimento, ele foi único ou foi múltiplo? Ou sem ferimento, né? Foi só uma lambedura. O 9 ignorado. E a gente vai preencher aquele campo ali com um número. O tipo de ferimento foi profundo, superficial ou dilacerante. E aí, 1 para sim e 2 para não. A data de exposição, quer dizer, o dia em que esse paciente foi agredido, ele tem antecedente de tratamento antirrábico, então aqui é importante, ele recebeu um tratamento, um esquema de pré-exposição, ele é um médico veterinário, ele é um acadêmico de enfermagem, ele é um tratador de enfermagem, não, desculpa, de medicina veterinária, ou ele é um tratador de animal. Então, geralmente, são essas pessoas que recebem o esquema de pré-exposição. Ou ele foi agredido anteriormente, né, e agora novamente, mas antes ele recebeu esse esquema de pós-exposição. Então, a gente vai ter que estar colocando um sim ou não nesses campos. E se for sim, a gente tem que colocar o tempo. Se foi até 90 dias, né, se houve, quando foi concluído. Até 90 dias, aí a gente vai colocar o número 1 lá no campo, né? 2 para após 90 dias. Isso, gente, está relacionado, o campo 38 está relacionado com o que a gente coloca no campo 37, no antecedente do tratamento antirrábico. Então, está relacionado ao tratamento, se foi de pós-exposição ou pré-exposição. Se a gente colocou um sim ali naquele campo, a gente vai ter que colocar aqui, que responder se foi até 90 dias ou após 90 dias. E a gente, logo depois, a gente tem que colocar o número de doses que foi aplicado nesse tratamento que foi, nesse antecedente, desculpa, de tratamento antirrábico. Bom, aí a gente passa para a espécie do animal agressor. Foi canino, foi cão ou foi o gato, aí a gente está representado numericamente também, ou foi por morcego, ou foi por um macaco, primata, né, ou por uma raposa, ou um herbívoro, e aqui entra aqueles animais de produção, porco, bovino, os caprinos, ou outro que não está aqui designado, tá bom? Então, sempre colocar a espécie do animal agressor, porque a partir daí, da espécie do animal agressor que a gente vai está designando qual o esquema profilático que essa pessoa vai ter que receber. E também a condição do animal, né, para fins de consulta do tratamento também, é um animal sadio, que se encontra sadio, é um animal suspeito, que apresenta sinais sugestivos de raiva, ou ele é um animal raivoso, e aqui raivoso é quando ele já está clinicamente diagnosticado, né, através do médico veterinário, ou 4, ele já é um animal morto, ou desapareceu, fugiu, ou está desaparecido. Às vezes, o animal de rua, né? Você é agredido por animal de rua, e você não tem como observar. O animal, e aí a pergunta seguinte, né, do campo seguinte, do campo 42, o animal, ele é passivo de observação, e aqui é importante, por conta daquele período de transmissibilidade, né, que a gente vai estar observando somente para cães e gatos, né, gente? E aí a gente vai estar colocando o número 1 para sim ou o número 2 para não. Não é passivo foi um cão errante na rua, eu estava passando e fui agredida. Então, eu não tenho como observar. E aí a gente vai estar colocando o número 2. Agora a gente passa para o tratamento indicado, né? Não, a volta dele. Isso, tratamento indicado, o 1 para pré-exposição, né? Se a gente estiver atendendo um médico veterinário ou um acadêmico de medicina veterinária, ou um tratador de animal, ou mesmo até aquele profissional que trabalha no pet shop, então o esquema vai ser de isso se ele não tiver sido agredido, né? Então, de pré-exposição, ou diagnóstico ou dispensa do tratamento, ou observação, ou somente observação do animal, ou observação mais o esquema de vacina, ou somente a vacina quando o animal não é observável, ou soro mais vacina, que é o 6, ou esquema de reexposição. Esse paciente chegou, ele já foi agredido anteriormente, ele tem um esquema anteriormente, né? E agora ele vai ser preciso completar ou iniciar um novo esquema. Então, aí a gente
chama de esquema de reexposição. Aí a vacina que a gente vai estar utilizando, o laboratório, né? Geralmente a gente recebe do Instituto Butantan, mas a gente também tem a do Instituto Vital Brasil ou do Pasteur, né? Ou de outro tipo de laboratório, a gente tem que especificar, às vezes do Serum também. O número do lote é importante, ele está presente lá no frasco da vacina, a gente tem que colocar, e a data do vencimento dessa vacina. Próximo. Bom, aí a gente passa para o tratamento atual. Então, você já sabe qual o esquema, se ele vai receber, e a gente vai estar colocando aqui a data da primeira dose, a data da segunda dose da vacina. Hoje é preconizado 4 doses de vacina, né? Isso se for preciso, e a gente vai estar analisando isso mais na frente, todo o esquema da profilaxia da raiva humana. Mas a gente tem aí a data da 5ª dose, é porque anteriormente se usava um esquema de 5 doses, mas hoje está preconizado somente até a 4ª dose. E é importante a gente estar colocando essa data, né, corretamente, com os intervalos também corretos, e a gente vai ver mais posteriormente aí, mais adiante, esse intervalo. O próximo é a condição final do animal, e isso, né, ainda na ficha. E isso com relação a cães e gato, né, que é aquele período de observação. Então, você pede para o paciente observar e retornar à unidade para ele te informar a condição final desse animal. Então, é importante isso, gente. A gente está sempre pedindo para o paciente retornar, e se ele não retornar, a gente fazer a buscativa dele, para a gente estar podendo fechar, né, essa ficha de notificação de atendimento antirrábico humano. Então, qual a condição final do animal? Ele é negativo, ele não apresentou nenhuma sintomatologia durante o período de observação, ou ele é negativo para raiva, ele passou pelas provas de laboratório, né? Então, aqui é somente quando for confirmado laboratoriamente. Ou 3 para positivo para raiva, né? Ele passou isso, no caso, clinicamente, né? Que é o 3, o 4, positivo para raiva laboratoriamente, ou 5, ele morreu, foi sacrificado sem diagnóstico, e 9, ignorado. Aí houve interrupção do tratamento, né? Esse paciente começou o esquema, abandonou, e aí foi feito buscativa e não se encontrou esse paciente, então a gente coloca que sim, foi interrompido ou não, ele completou o esquema, e aí a gente diz numericamente, responde numericamente de acordo com a nossa resposta. E se foi sim, você vai ter que preencher o próximo campo, que é o campo 50. Qual o motivo dessa interrupção, né? Se for uma indicação da unidade, ou se for um abandono, ou se o paciente é de outro município, vai continuar com o seu tratamento no município de origem. Então, aí a gente vai fechar essa fichinha como transferência. Se houve abandono, a unidade procurou o paciente, foi feita a buscativa, isso aí a gente vai estar respondendo com sim ou não, né, numericamente. Ela apresentou algum evento adverso à vacina? Sim, não, ignorado. Ela foi indicada
foi preciso indicação de soro antirrábico? Aí a gente vai estar respondendo também numericamente sim ou não. E se sim, a gente tem que colocar o peso desse paciente e a quantidade do soro aplicado, né, em ml, e qual tipo do soro, se foi o soro heterólogo, que é o soro antirrábico humano, ou se foi o homólogo, que é a imunoglobulina humana hiperimune antirrábica, né, que é a IGAR. E aí a gente passa também tem outra informação sobre o soro, né, com relação à infiltração desse soro no local do ferimento. Ele foi total? Aí a gente vai estar colocando sim ou não. Ou ele foi parcial. E logo em seguida, no campo 57, o laboratório produtor desse soro, né, ou foi o Instituto Pasteur, ou o Butantan, ou Vital Brasil, ou outro. O número de partida é o número de lote, isso aí está referente ao soro. O evento adverso a soro, ele apresentou, então, se apresentou sim, se não, número 2 não, né, e a gente vai estar encerrando essa ficha colocando a data do encerramento do caso. Aí assina, né, o município da unidade do município e a unidade de notificador, né, desse atendimento, o nome e a função, e assina, né, dá lá, coloca a sua assinatura. Próximo. Bom, aqui a gente colocou uma tabela, né, de casos de raiva humana por região administrativa e unidade federada no período de 2010 a 2021. Então, a gente grifou aí o nosso estado, Maranhão, ele teve ao todo, durante esse período de 2010 a 2021, 8 casos, né, e a gente frisa esse último caso de 2021, que ele foi próximo agora em novembro de 2021, foi um caso de uma criança de 2 anos agredido por raposa, e foi a óbito, né, essa criança de 2 anos. No Piauí, a gente vê que só teve 3 casos no ano de 2013, e aí a gente foi pesquisar, foram casos de agressão por macaco, tá? Em 2013, 3 casos. Em 2021, zerado, e nos outros anos também no Piauí. Próximo. Aqui a gente tem uma segunda tabela, né, dos casos de raiva humana por espécie de animal agressor, também no período de 2010 a 2021. E a gente grifa aí o morcego, que a gente vê que por conta da mudança do perfil epidemiológico, né, daquela cadeia epidemiológica de transmissão que está
que está se evidenciando no Brasil, no nosso país, é que ciclo urbano de cães e gatos, né, o vírus está sendo eliminado, né, por conta de todas aquelas medidas de prevenção e de controle, que é o uso da vacina, tanto humana como a de animal, né, as medidas de controle com eliminação e dos cães errantes, né, e também com relação à guarda responsável dos nossos pets, né, então tudo isso está relacionado com a mudança de perfil da cadeia de transmissão da raiva no nosso país. Então, tá, o que a gente vê mais na mídia, tá, a gente pôde ver agora em Minas Gerais, né, 3 casos de crianças indígenas mordida, agredidas por morcego, né, então foram a óbito. Infelizmente, como a gente sabe que o tratamento quase que não 100% de letalidade, né, essa doença. Eu grifei raposa por conta daquele caso que aconteceu no Maranhão agora em 2021, tá? Então, esse caso aí de 2021 que está notificado é o caso do Maranhão. Foi notificado em novembro de 2021. Próximo. E aqui a gente entra nas medidas de prevenção e controle, que o objetivo é evitar os casos de raiva, obviamente, os casos de raiva em seres humanos, né? A profilaxia da raiva humana ela é feita com o uso de vacinas e soro. Quando os indivíduos são expostos ao vírus rábico pela mordedura, lambedura de mucosa ou arranhadura provocada por animais transmissores da raiva, e a gente já viu quais são, que são os mamíferos, né? A vacinação, ela não tem contraindicação, então ela, gestante, criança, pode tomar, deve, imunodeprimidos também, devendo ser iniciado o mais breve possível e garantir o completo esquema de vacinação preconizado. Próximo. E a gente vai falar dessas medidas de controle que a gente já colocou anteriormente, que é a vacina e o
soros, né? Então, a vacina antirrábica, ela é administrada em indivíduos expostos ao vírus da doença e em pessoas que, por força de suas atividades ocupacionais, estão permanentemente expostas ao risco de infecção pelos vírus. E aí a gente coloca que são os médicos veterinários, os acadêmicos de medicina veterinária, os tratadores de animais, né, o pessoal que trabalha em zoológico, o pessoal que trabalha em pet shops, né, então são nessas pessoas que a gente vai fazer a vacina antirrábica, né, nos indivíduos expostos ao vírus e nos indivíduos que estão permanentemente expostos ao risco de infecção por conta de suas atividades ocupacionais. Próximo. A vacina antirrábica, ela é administrada via intramuscular ou via intradérmica. Pela via intramuscular, a dose usual é de 0,5 ou 1 ml, então isso vai depender do fabricante. A aplicação tem que ser profunda no deltoide ou vasto lateral da coxa, então não se deve aplicar no glúten por conta de não proporcionar uma resposta imune satisfatória. Em crianças até 2 anos, ela é aplicada no vasto lateral da coxa e é preconizado hoje o esquema vacinal de 4 doses da vacina nos dias 0, 3, 7 e 14. E a gente vai entender direitinho no próximo slide esse intervalo aí dentre as doses. Por via intradérmica também, ela pode ser utilizada na dose de 0,2, e aí tá um equívoco aí, a dose é 0,2, não 0,1. Aplicada somente nos braços, né, na inserção do músculo deltoide, e não deve ser aplicada no glúten, exatamente por conta da resposta imune insatisfatória, né. Também nos dias 0, no 3º dia, no 7º e no 14º dia. Como é que ela é administrada? São 2 doses em 2 locais distintos. Então, essas 2 doses é 0,1 equivale a 0,1 no deltoide, na inserção do deltoide direito, e 0,1 na inserção do deltoide esquerdo. Isso no 0 dia, no 3º dia, no 7º e no 14º. Então, ao todo, a dose é 0,2. Mas quando vai administrar, 0,1 em cada deltoide, no esquerdo e no direito. E aí, uma observação, a via intradérmica, ela não está recomendada para pacientes imunodeprimidos ou que estejam utilizando o medicamento cloroquina, por não proporcionar resposta imune adequada. Então, aqui a gente tem que ter essa observação, a gente tem que ter essa ressalva de que quando a gente estiver atendendo lá na ponta, a gente tem que perguntar se esse paciente está utilizando a cloroquina, se ele faz uso do medicamento cloroquina, e geralmente é paciente que está em tratamento de malária, lúpus, né? São os pacientes ou paciente imunodeprimido. Então, a via intradérmica não é indicada. A gente vai utilizar a via intramuscular. Próximo. E aí a gente tem esse esquemazinho só para a gente entender melhor a aplicação, a dose e o intervalo da vacina antirrábica. Então, aí a primeira dose no 0 dia, esse 0 dia não é o dia não é necessariamente o dia da agressão, mas sim o dia da primeira dose, né, que está sendo administrada a primeira dose.
E aí, logo após a primeira dose, a gente conta 3 dias para aplicar a segunda dose, para administrar a segunda dose. E depois da segunda dose, 4 dias, né, que está relacionada ao 7º dia, que vai coincidir com o 7º dia, né, que é a terceira dose, e aí, logo depois a gente conta um intervalo de 7 dias, que vai representar, que vai ser administrado a quarta dose. Então, 0 dia, terceiro dia, o 7º dia e o 14º dia, né, representando o intervalo entre as doses. Então, aplicar uma dose de 0,5 intramuscular nesses dias. Com relação à via intradérmica, a mesma coisa, no 0 dia, no terceiro, no 7º, no 4º, representando a primeira, a segunda, a terceira e a quarta dose. Então, a gente já colocou que é 0,1 ml em cada deltóide, né, na inserção de cada deltóide. Deltóide direito e deltóide esquerdo. Aqui no nosso município, em Caxias, a gente preconizou o uso da via intramuscular. A gente não faz aplicação por via intradérmica, até porque, por conta do desperdício de vacina, pelo manejo também técnico, né, que é a gente tem que ter profissional treinado, né, então, por conta disso, a gente preconizou a aplicação intramuscular, por via intramuscular. Próximo. E a gente continua com as medidas de controle e prevenção. Agora a gente vai falar sobre o soro antirrábico, né, que é a sigla SAR. Então, ele é utilizado, indicado na profilaxia da raiva humana após a exposição ao vírus rábico. E sua indicação depende da natureza de exposição e das condições do animal agressor. Quando a gente estiver lá na frente falando do protocolo, a gente vai entender melhor isso aí. Então, o soro, ele é um concentrado de anticorpos, né? É a imunidade passiva, né? Então, a gente recebe um concentrado de anticorpos já numa resposta já pronta, né? Então, nada mais é do que um concentrado de anticorpos. Próximo. A administração da dose de 40 unidades internacionais por quilo peso. O soro ele deve ser aplicado somente em ambiente hospitalar. Então, apesar de ser seguro, né, o soro antirrábico humano, ele deve ser aplicado em locais com infraestrutura para atendimento de choque anafilático, e após a aplicação desse soro, ele deve deixar o paciente em observação por pelo menos 2 horas, né, que é o período da ocorrência que pode ocorrer reações anafiláticas graves. Então, é preconizado que o soro seja aplicado somente em ambiente hospitalar. Próximo. Ele deve ser aplicado no primeiro atendimento, né? Então, se você atendeu na atenção básica, e o esquema vai ser soro e vacina, então você vai aplicar a primeira dose de vacina e vai encaminhar, referenciar esse paciente para o hospital, para ele fazer o uso do soro, né? Porque tem todo aquele
observação das 2 horas, caso aconteça alguma reação. E aí ele vai ter todo um suporte lá no hospital, né, caso isso aconteça. Ele deve ser aplicado no primeiro atendimento, né, em conjunto com a primeira dose da vacina. Quando isso não for possível, aplicar no máximo, que é importante, até o 7º dia após a primeira dose de vacina. Então, às vezes acontece de que lá na rede hospitalar não tem no momento a quantidade, o volume estabelecido para aquele paciente, e aí a gente pede para esse paciente estar retornando, mas até no período de 7 dias, porque depois disso, então a resposta há uma interferência entre a imunização ativa, que é a vacina, e a passiva. Então, aí não é mais necessário ser administrado o soro. Próximo. Então, aqui só mais umas orientações quanto à infiltração do soro. Ele deve ser infiltrado nas lesões, a maior quantidade possível da dose, né? Isso que a região anatômica permita. Quando as lesões forem muito extensas ou múltiplas, a dose deve ser diluída o mínimo possível, em soro fisiológico, para que todas as lesões elas sejam infiltradas, né? Então, para essa diluição, utiliza no máximo 3 vezes da quantidade de cada, mas preferencialmente até 2 vezes. Então, uma do soro antirrábico para duas do soro fisiológico. Caso a região anatômica não permita a infiltração de toda a dose, a quantidade restante, ou seja, a menor possível, deve ser aplicada por via intramuscular na região glútea, no quadrante superior externo, no caso das crianças, no vasto lateral menor de 2 anos, no vasto lateral, na face lateral da coxa, né, no músculo vasto lateral da coxa. Não se deve aplicar o soro na mesma região em que foi aplicada a vacina. E aí se justifica por conta da interferência entre a imunidade passiva e a ativa, né? Próximo. E aqui a gente tem já um quadro já pronto, né, da dosagem do soro antirrábico. Então, isso aí tem que estar presente lá para facilitar lá a nível hospitalar, né, na sala de atendimento, para que a gente não precise estar calculando, mas o cálculo ele é fácil, né, como a gente viu anteriormente, a dose 40 unidades internacionais por quilo peso, então a gente pega o peso, multiplica por 40, e a apresentação do soro, ele é líquido em 5 ml, né, no volume de 5 ml. Em cada ml, 200 unidades internacionais de imunoglobulina. Então, a gente pega o peso do paciente, multiplica por 40, né, que é a dose lá indicada, e divide por 200, né, que é a unidade internacional por cada ml. E aí a gente vai encontrar o volume adequado para o paciente, né, dependendo do quilo dele, do peso, do seu peso. Mas aí a gente tem essa tabela já pronta. Para a gente estar pescando, se a gente está precisando, até para agilizar esse atendimento, né? Lembrando que essa prescrição do soro a nível hospitalar médica, né, uma prescrição médica, mas já está estabelecido pelo COFEN, que os enfermeiros podem prescrever
sim, o soro e a vacina. Aqui no nosso município, a gente colocou que somente a prescrição da vacina, né, nas unidades de atenção básica, a prescrição de enfermagem, né, da vacina antirrábica. O soro continua ainda com uma prescrição médica lá a nível hospitalar. Próximo. E aqui a gente vê a vacina, né, a figura, a imagem da vacina, ela é vem num frasco de 0,5, ela vem numa apresentação de um pozinho, né, liofilizado, acompanhando com seu diluente. A dose ela é única, gente, individual, né? Após a reconstituição, 0,5 ml. E eu do lado a imagem do soro antirrábico, ele vem líquido, né? Na forma de apresentação líquida, no frasco de 5, de um volume de 5 ml. É isso, só para a gente ter conhecimento, né, de como que ela se apresenta, a vacina e o soro. Próximo. Bom, além do soro antirrábico humano, a gente tem também a imunoglobulina humana hiperimune antirrábica, que é a IgA, que também é um soro homólogo, né, em substituição. E quando que ela é indicada? Somente em substituição ao soro, nas seguintes situações, o soro antirrábico, né, nas seguintes situações: na vigência da hipersensibilidade ao soro, na vigência de história pregressa de utilização de soro heterólogo de origem equídea, na vigência de contatos frequentes com animais, principalmente com equídeos, por exemplo, nos casos de contato profissional dos veterinários ou por lazer. A dose preconizada é de 20 unidades internacional por quilograma, e a maior quantidade também possível deve ser infiltrada, assim como o soro antirrábico, nas lesões, né? O restante, quando houver, pode ser aplicado intramuscular, podendo ser usada a região glútea. Próximo. Aqui a gente entra na assistência de enfermagem propriamente dita, na profilaxia da raiva humana. Então, a assistência de enfermagem na profilaxia humana, ela segue o protocolo de atendimento de acidentes por animais potencialmente transmissores da raiva. E esse protocolo, ele é regido por notas técnicas do Ministério, né, estabelecida pelo Ministério da Saúde, até então, o nosso protocolo de atendimento em caso de acidentes por animais potencialmente transmissores da raiva é regido por essa nota técnica de número 26, né, de 2007, até março desse ano, onde essa nota técnica colocava que o esquema de vacinação da raiva humana pós-exposição foi alterado, que anteriormente era de 5, passou para 4 doses.
né, sendo embasado em evidências científicas e após a recomendação do Comitê Técnico de Assessor de Imunização. Então, essa nota técnica número 26, ela foi revogada por essa nova técnica aí, essa nova nota técnica número 8 de 2022, que dispõe sobre as atualizações no protocolo de profilaxia pré e pós-exposição da raiva humana no Brasil. Então, hoje, o protocolo de atendimento antirrábico humano está regido não mais pela nota técnica número 26, e sim pela nota técnica número 8, que foi agora em março, estabelecida pelo Ministério da Saúde. Tá? Próximo. Bom, então aqui a gente vai começar como que é feito, né, o atendimento de um paciente que chega na unidade de saúde agredido por um animal potencialmente transmissor da raiva. Então, e aqui aquela nota técnica que foi estabelecida em março, né, a número 8 de 2022. Então, que ela preconiza que o contato indireto por exemplo, a manipulação de utensílios potencialmente contaminados, lambedura de pele íntegra e acidente com agulhas durante a aplicação de vacina animal não são considerados acidentes de risco e não exige esquema profilático. Então, se o paciente teve só o contato direto, apenas manipulou o utensílio, ou houve a lambedura da pele íntegra, essa pele íntegra e não lesionada, tá, gente? Ou se acidentou por uma agulha durante uma aplicação da raiva canina, e aí é considerado um contato direto, não se indica a profilaxia, o esquema de vacina profilático. A gente vai fazer o quê? Vai orientar, a conduta é lavar com água e sabão, e aí a gente entra na questão daquele vírus, do vírus ser sensível e inativado com os detergentes, né, e sabões, lavar em abundância com água e sabão e não tratar. Isso é um protocolo, gente, a gente tem que seguir. São normas preconizadas pelo Ministério da Saúde, tá? Esse protocolo, ele vai levar em consideração, então, o paciente que chegou na nossa unidade básica de saúde, a gente vai levar em consideração, foi agredido, a gente tem que levar em consideração a espécie desse animal agressor, a condição do animal agressor e o tipo de acidente. Então, se foi cão e gato, a espécie, como está aí representado na figurinha, a gente vai começar, a gente pergunta sobre a condição do animal agressor. Ele é sadio e ele é passível de observação? Esse tipo de acidente, ele foi leve, a gente mais na frente vai saber caracterizar esse leve, né, esse tipo de acidente. Se ele for leve, qual a nossa conduta? Hoje, a conduta do protocolo é, quando for o animal sadio, observável, e o tipo de acidente for leve, somente lavar, né, com água e sabão e observar o animal por 10 dias. Essa é a conduta indicada. Então, você vai estar orientando esse paciente, não vai tomar vacina, e aí você vai explicar o porquê, né? Porque é um acidente leve, porque o animal está sadio e é passivo de observação. Bom, aí o paciente, a gente pede também para ele retornar, né, depois desse período de observação, para a gente estar, para ele informar a condição final. Esse animal continuou vivo e sadio após o período de 10 dias? Se sim, você vai encerrar o caso. Ou esse animal morreu, desapareceu, ou durante o período de observação houve mudança de comportamento desse animal, então aí o paciente vai retornar e vai lhe informar. Se isso acontecer, você vai preconizar o esquema de 4 doses da vacina nos dias 0, 3, 7 e o 14º dia. Bom, mas aí o animal, um outro tipo de acidente foi grave, e a gente depois vai estar caracterizando o que é um acidente grave mais na frente, no próximo slide.
E se for grave, então, qual a minha conduta? Lavar com água e sabão e observar o animal por 10 dias. Então, aqui é uma grande mudança, né? Porque anteriormente, na nota de número 26, nesse caso aqui, a gente aplicava duas doses, no 0 e no 3 dias, mas hoje, com a atualização do protocolo, não mais. Por conta de quê? Por conta da mudança do perfil epidemiológico da cadeia de transmissão do vírus, né? Então, a gente sabe que no ciclo urbano, há uma evidência, né, da circulação do vírus está praticamente eliminado, né, por conta daquelas medidas de prevenção e profilaxia, né, com a vacina, com a contenção dos animais errantes, né, a eliminação também dos animais errantes. Então, essa cadeia está praticamente quase que eliminada. Por conta disso, o Ministério preconizou, então, mesmo sendo animal um acidente grave, não mais administrar o esquema das 2 doses, e sim só observar o animal por 10 dias, lavar com água e sabão, e a importância, gente, de a gente estar orientando. Então, no ato, o paciente chegou, a gente lava lá na unidade de saúde, leva o paciente, pede para o paciente lavar com água e sabão lá na unidade novamente. Pode-se também fazer o uso de antisséptico, como o álcool e o iodo também, o povidine, tá? No local da agressão, isso lá na unidade, e pedir para que esse paciente retorne para te informar a condição desse animal após o período de observação. Bom, aí o paciente retorna, né, para te dar, depois da observação, do período de observação, e aí te diz a condição desse animal. Ele continuou vivo e sadio, você vai encerrar também o caso, mas ele morreu, desapareceu ou apresentou alguma mudança de comportamento, então você vai iniciar o esquema, e somente aí você vai indicar o esquema das 4 doses, nos dias 0, 3, 4, 7, desculpa, e 14. Isso somente no animal sadio e observável, né? E se ele apresentar, logo após o período de observação, mudança de comportamento, ou morrer, ou desaparecer, tá? Então, a seguir, após aí no sadio, a condição do animal sadio e observável, quando esse animal, o cão ou o gato, não for observável, não for passivo de observação, ou ele apresenta sinais sugestivos de raiva, ou seja, dificuldade para ingerir ou recusa de água, engasgos, salivação excessiva, paralisia da cabeça, pescoço ou qualquer membro, arrastar, pernas, esconder-se, né, inquietação ou quietude anormal, entre outros, então apresentar algum desses sinais sugestivos de raiva, aí sim, independente do tipo de acidente, a gente vai preconizar o esquema de 4 doses, mesmo sendo leve ou grave, lavar com água e sabão e iniciar o esquema nos dias 0, 7, 3, 7 e 14, tanto no acidente leve como no grave. E somente aí, quando o animal não é observável ou apresentar sinais sugestivos de raiva. Próximo. Bom, então o animal agressor foi um primata, né, um macaco, ou foi um animal silvestre, uma capivara, uma raposa. Então aí o tipo de acidente foi uma mordedura, lambedura, uma arranhadura. Então, nesses casos, sempre soro vacinação. O tratamento indicado sempre é a soro vacinação. Então, chegou, foi mordido de macaco ou por algum animal silvestre, capivara, raposa, você vai indicar a soro vacinação. Então, inicia a primeira dose e já encaminha para o hospital para ele receber a soroterapia. Vai notificar, né, imediatamente a unidade de vigilância de zoonose, né, que a gente colocou Caxias, né, aqui no nosso município, e completar. Então, se o paciente vai receber as 4 doses, então ele recebe a primeira dose no dia 0,
E se apraza as outras 3 doses, né, no dia 3, 7 e 14. Então, você vai completar esse esquema, e se ele abandonar, a importância de se fazer a buscativa dos pacientes faltosos, e principalmente aqui, gente, quando a espécie do animal agressor for o primata, o macaco, ou a capivara, ou algum outro animal silvestre. No caso dos herbívoros, né, da agressão por animal herbívoros, e aqui entre os animais de produção, equino, bovino, ovinos e caprinos, e também entre os suínos, etc., mesmo também sendo um acidente leve ou grave, vai se lavar a conduta, lavar com água e sabão, e o esquema, e indicar o esquema das 4 doses de vacina nos dias 0, 3, 7 e o 14º dia. Sempre notificar, né, mesmo sendo cão, gato, todo atendimento antirrábico humano, a gente tem que fazer essa notificação, como a gente viu, e nesses casos, notificar também imediatamente a UVZ, né, para que ele faça as medidas de controle, né, daquele animal, naquele local, e completar o esquema profilático, porque ele começou, né, com a primeira dose, ele vai ter que fazer a sequência da ATC no dia 3, 7 e 14. Próximo. Bom, então, quando o animal agressor for morcego, também aqui é sempre soro vacinação. Então, ou mesmo sendo mordedura, arranhadura ou lambedura, ou mesmo no adentramento desse morcego. Por que o adentramento? Então, acidentalmente, o morcego entrou na sua casa, né, e aí você dormiu, não sabe se foi agredido ou não às vezes, um arranhão, ou mesmo o ferimento é muito superficial, você não sabe. Então, na dúvida, pecar por excesso do que por falta. Então, aí indicar soro vacinação. Sempre o acidente por morcego é sempre considerado grave, e aí se indica a soro vacinação. Se possível, acionar imediatamente a UVZ para o recolhimento do animal, né, para que seja feito a pesquisa laboratorial, né, desse animal, e aí na captura desse animal, a gente nunca deve estar tentando capturar esse animal. A gente tem que ter pessoal treinado, né, para pegar, porque a gente sabe que o morcego, ele lambe, né, se lambe, e aí o vírus pode estar presente na saliva. Então, se você entra em contato com esse morcego, na hora que você está prendendo ele, então você corre o risco, né, de pegar, do vírus, né, de estar contraindo o vírus. Então, a gente deve acionar imediatamente a UVZ, o pessoal ele é treinado para fazer essa captura. Então, o que a gente deve fazer? Joga um pano naquele morcego para conter ele, até o pessoal tá chegando, ou coloca uma caixa em cima, ou um balde, uma bacia, para conter esse animal até a chegada do pessoal treinado da UVZ. Completar o esquema profilático, né? Então, o soro e com as 4 doses de vacina no dia 0, 3, 7 e 14. Bom, então chegou lá na nossa unidade de saúde um paciente, um usuário, um cliente que foi agredido por um rato de telhado, e aí ele chega e para você fazer o atendimento antirrábico, né? Então, os roedores, né, camundongos, ratos de telhado ou rato de esgoto, os coelhos, hamster e outros roedores urbanos, como o porquinho da Índia, eles não são considerados animais de alto risco de transmissão da raiva. Então, por conta disso, não há indicação de tratamento profilático para raiva. Então, mesmo que aconteça uma mordedura, uma arranhadura ou uma lambedura por essa espécie, né, de roedores, então não se indica o tratamento profilático, não há esquema de vacinação, não é preciso a vacinação. Próximo. Aí a gente agora vai caracterizar, né, o que é um acidente leve. Então, um acidente leve é todo ferimento superficial, então é sem a presença de sangramento, pouco extenso, geralmente únicos em tronco e membros, exceto, gente, na
e planta dos pés. Por quê? Porque aqui essa região é altamente inervada, né? E a gente sabe que o vírus, ele é neurotrópico, ele tem essa afinidade, né, para as células nervosas. Então, nesse caso, é considerado acidente grave, quando é nas mãos, polpas digitais e planta dos pés. Eles podem acontecer em decorrência de mordedura ou arranhaduras causada por unha ou dente, né, ou a lambedura de pele com lesões superficiais, então é considerado um acidente leve, somente dessa forma aí, gente. Próximo. Quando é que eu caracterizo um acidente como grave? Então, quando ele acontece na cabeça, na face, pescoço, mão, polpas digitais e ou planta do pé, ferimentos profundos, múltiplos ou extensos em qualquer região do corpo, ferimentos pontiformes são considerados também profundo, mesmo que não apresentam sangramento, lambedura de mucosa. Toda lambedura de mucosa é considerada um acidente grave, mesmo ela não estando lesionada. Lambedura de pele, onde já existe uma lesão grave, ferimento profundo causado por unha do animal. E aqui uma observação muito importante: qualquer ferimento por morcego é considerado um acidente grave. Aqui a gente faz uma observação dos animais silvestres, que são todos como morcego. Todos os animais silvestres, como morcego de qualquer espécie, e isso entra tanto os hematófagos como os frutíferos ou insetíferos, não importa. Os micos, né, que é sagui ou soinhos, macaco, raposa, guaxinim, coati, gambá. E eu faço aqui uma ressalva também de gambá, que a gente teve um atendimento outro dia no hospital geral aqui do município. O paciente chegou com uma mordedura de mucura. Então, a mucura é um mamífero, né? E ele é chamado de gambá da orelha branca. Então, ele é considerado um animal silvestre, e aí o paciente tem que entrar com o esquema de soro vacinação. Tá? Então, só uma observação, uma ressalvazinha aqui. Os roedores silvestres, que são as capivaras, cachorro do mato, felídeo selvagem, entre outros, devem ser classificados como animais de risco, mesmo que domiciliados e ou domesticados. Né? O que a gente vê, pessoas que criam macaco, né, em casa. Então, haja visto que nesses animais a patogenia da raiva não é bem conhecida. Então, todo acidente causado por animais silvestres é considerado um acidente grave. E aí o esquema de soro vacinação. Próximo, aqui a gente vê bem, né, nesse gráficozinho, que é considerado um animal, aliás, desculpa, um acidente grave e um acidente leve. Então, todas as áreas em branco, acidente leve, e nas áreas vermelhas, acidente grave. Cabeça, mãos, né, polpas digitais e plantas do pé. São as áreas de grande inervação. Próximo. Bom, então aqui o paciente chega, ele foi agredido novamente, né, ele está exposto novamente ao vírus da raiva. Então aí como é que a gente vai agir? Então o esquema, e aí vai depender do esquema anterior, né? Então esse paciente está reexposto ao vírus, e se ele recebeu uma profilaxia de pós-exposição anteriormente, então a gente tem que analisar. Esse esquema de profilaxia foi até 90 dias, então você não vai realizar um novo esquema. Isso se ele tiver um esquema anterior completo. E se esse esquema anterior completo tem mais de 90 dias, você vai vai indicar 2 doses da vacina antirrábica, uma no dia 0 e a outra no dia 3. E isso com relação à reexposição em pacientes que tenham recebido profilaxia de pós-exposição. Se ele tem um esquema anterior incompleto, então, se esse esquema tem até 90 dias, você vai completar o número de doses. Né? Então, se ele tomou uma dose e está ainda dentro do prazo de 90 dias, então você vai só completar com mais uma dose. Mas se esse esquema já passou de 90 dias, então você vai analisar, né, essa pós-exposição conforme o caso.
Você vai analisar a condição do animal que foi agredido, né? E vai seguir todo aquele protocolo que a gente viu anteriormente, a condição do animal, o tipo de ferimento, para a gente poder estar indicando o esquema, tá bom? Do ladinho, a gente tem uma reexposição continuando em pacientes que tenham recebido profilaxias de pré-exposição. E aí a gente entra com os médicos veterinários ou os acadêmicos de medicina veterinária, os tratadores de animais, que são esse pessoal que geralmente toma, né, que faz uso da profilaxia de pré-exposição. Então, se ele foi reexposto reexposto ao vírus, né, através de alguma outra agressão do animal transmissor da raiva, então, independente, se ele tem um esquema anterior completo, então, independente do intervalo de tempo, você vai indicar as 2 doses da vacina, nos dias 0 e 3. Se ele tem um esquema anterior incompleto, independente do intervalo, você vai estar você tem que ver o esquema de pós-exposição conforme o caso. Então, aí você vai analisar também, né, o tipo, a condição do animal, o tipo de ferimento, para só então indicar o esquema. Próximo. Então, aqui no nosso município, a gente entende que a prescrição do esquema vacinal para profilaxia da raiva humana na atenção primária em saúde poderá ser realizado pelo profissional de enfermeiro, mediante a avaliação do paciente em consulta de enfermagem, utilizando o processo de enfermagem previsto na resolução do COFEM número 358 de 2009 e de acordo com o parecer número 4 de 2008 do COFEM e do CTAB. Bom, a prescrição de enfermagem, ela já está respaldada por lei, tanto do soro como da vacina, mas aqui no município de Caxias foi preconizado somente a prescrição da vacina antirrábica. O soro, ele é prescrito a nível hospitalar. Próximo. Então, aqui as recomendações gerais sobre a profilaxia contra a raiva, né, que a gente tem que estar fazendo lá na ponta, lá no nosso atendimento antirrábico, né? A primeira orientação, a primeira recomendação, a limpeza deve ser cuidadosa, visando eliminar sujidades, sem agravar o ferimento. Em seguida, deverão ser utilizados antissépticos que inativem o vírus da raiva, por exemplo, Povidone, ou a clorexidine, ou álcool iodado. Os antissépticos, eles deverão ser utilizados uma única vez, né, lá na primeira consulta de enfermagem. Posteriormente, sempre que possível, a região deve ser lavada em soro fisiológico. Não se recomenda a sutura do ferimento, em caso seja extremamente necessário, deve-se realizar pontos alternados e realizar 1 hora antes da indicação do soro, da administração do soro. O soro antirrábico, ele não deve ser utilizado em situações de reexposição ao vírus da raiva ou em pessoas que já tenham feito o seu uso anterior. Então, ele é usado somente uma vez, tanto o soro antirrábico humano como a imunoglobulina hiperimune antirrábica, né, a IGUAR. Próximo. Bom, então aqui a gente tem um caso de um atendimento hospitalar, o paciente com 75 quilos, apresentando uma pressão de 120 por 80, um paciente de 20 anos relata mordedura de felino doméstico doente na região da coxa, membro inferior direito. Então, após a mordedura, o gato morreu. Ferimento único e profundo. Então, foi realizada a limpeza e antisepsia do ferimento e a administração de 15 ml de soro antirrábico. Então, só foi prescrito de acordo com o quilograma desse peso, ou desse paciente, né, que foi 75 quilos. Então, segundo a prescrição médica. Então, esse soro ele foi distribuído 4 ml perilesional ao redor da lesão, 4 ml mais 4 ml na região glútea, 2 ml na região do vasto lateral esquerdo, 1 ml no deltóide direito, e a vacina antirrábica foi administrada, né, a primeira dose no deltóide esquerdo. Então, a gente percebe aí que foi aplicado o soro em um deltóide, né, o restante do soro em um deltóide, e a vacina no deltóide, no outro deltóide, no deltóide esquerdo.
Então, ter sempre esse cuidado, nunca administrar vacina e soro no mesmo músculo, por conta da interferência da resposta imune. Então, foi dadas as orientações quanto à importância da continuidade da profilaxia antirrábica, né? Então, isso aí é muito importante. Em todo atendimento antirrábico humano, a gente está orientando esse paciente a retornar para continuar seu esquema vacinal. E se houver falta, né, se esse paciente for faltoso com relação ao seu esquema vacinal, fazer a busca ativa. É sempre importante manter esse esquema em dia, até o término dele. E aí, encaminhar para, isso a nível hospitalar, encaminhar para a UBS de origem para continuar esse esquema. Isso aí foi uma prescrição de enfermagem a nível hospitalar. Como que ela preencheu, né, a ficha de notificação do atendimento? Então, aí, fictício, tá, gente? A gente colocou para a gente ver como é feito direitinho o preenchimento dessa ficha. Então, a data, dia 1º de 5 de 2022, a unidade notificadora Caxias, na UPA, né, o atendimento, nome do paciente completo, esquecemos ali a data do nascimento, né, a idade desse paciente tem que ser colocado, o sexo, se ele é gestante, a gente tem que colocar a raça, né, o nome da mãe, e aqui tem toda a identificação desse paciente, o endereço é importante por conta da busca ativa, né. Próximo. Aqui a ocupação, né, estudante, o tipo de exposição. Então, a gente viu lá que foi uma mordedura, mas toda mordedura também é acompanhada de lambedura, né, gente? Então, aí a gente coloca ao contato da saliva com a pele. Então, um na lambedura e um na mordedura. No restante dos campos, 2. A localização, a gente viu que ela informou que foi uma mordedura no membro inferior. Então, 1 lá no membro inferior e 2 no restante das áreas. O ferimento, ela informou que foi único, né? O tipo de ferimento, ela informou que foi profundo, então a gente coloca a numeração 1 no profundo. A data de exposição a gente tem que colocar, que foi o dia em que o paciente foi agredido. Ele tem antecedente de tratamento antirrábico, então lá na descrição lá dela, na evolução, ela não foi colocado, né? Se ele tem antecedente de tratamento. Então aqui coloca-se 2, né? Tanto no pré-exposição como pós-exposição. O seguinte campo, o 38, então, se não houve antecedente de tratamento antirrábico, então não vai ser preenchido nenhum número de doses. Mas a espécie do animal agressor, ela informou, né, que foi gato, então 2, felino. A condição do animal, ele morreu, né, ela informou lá que após a mordedura ele morreu. Então, 4. O animal, se ele morreu, não é passivo de observação, 2, né. O tratamento indicado, então, foi a soro-vacinação. Então, soro, né, 15 ml que foi prescrito, mais as 4 doses de vacina, por conta do animal não ser observável, né. A vacina do laboratório do Instituto Butantan, então, número 1, ela colocou o lote e a data do vencimento dessa vacina. Próximo. E aqui já no verso da folha, né, continuando, aí que ela colocou, a gente coloca a data da aplicação da vacina, então se foi no dia 1º, observando o intervalo depois de 3 dias, seria no dia 4, depois de 4 dias no dia 8 de maio, depois de 7 dias no dia 15 de maio, encerrando com a 4ª dose. Então a condição final desse animal morto, né, no caso, morto, ele morreu, né, então é o 5, né, gente, tô vendo direito, é 5. 5, ele morreu, né, houve a interrupção do tratamento? Não. Então, se não houve, não tem por que a gente colocar o próximo, não tem como preencher esse próximo campo, né, que é o motivo da interrupção, e nem o seguinte, se houve o abandono. O próximo, sim, que é o evento adverso da vacina, então ele não apresentou evento adverso durante a administração das 4 doses.
Houve indicação de soro, sim, e aí a gente coloca 1, né? O peso desse paciente que ela indicou, 75 quilos, a quantidade em ml do soro aplicado, 15 ml, né? E foi o soro antirrábico, não foi a imunoglobulina hiperimune, que é a homólogo, então é o heterólogo. A infiltração, ela não foi total, né, no local da lesão, então 2, então ela foi parcial, o resto foi administrado em outras regiões anatômicas, né, o laboratório, o Instituto Butantan, e aí ela encerrou, não houve evento adverso durante a administração do soro antirrábico, então 2, e ela encerrou a ficha colocando a data, ao município de notificação e a função. Próximo. Então, aqui a gente tem agora um atendimento a nível ambulatorial, né? Ou seja, lá na nossa unidade básica de saúde. Então, chegou o paciente, o peso 63 quilos, a pressão arterial 120/80, um paciente de 33 anos, ele relata a mordida de cão doméstico sadio e observável. Então, aqui, ó, a condição do animal, sadio ou observável. Quando na tentativa de retirada do chinelo na boca do cão, né? Então, e ocorrendo na região do membro superior direito. Então, ele agrediu porque ele foi provocado, né? Ele estava ali com o chinelo, então foi uma reação até dita normal, né? Estava ali com o chinelo dele, mordendo, isso acontece muito, né? A gente vai tentar tirar e o cachorro, o cão morde. E aí, um ferimento único e profundo, então foi feita a notificação, né? Então ela registrou isso, realizada a limpeza e asepsia da região afetada, dado as orientações quanto à observação do animal, então aqui a importância, né? Ela registrou isso, que foi dada a observação do animal durante 10 dias após a exposição, retornar à UBS para relatar a condição do animal observado, encaminhar para o esquema de vacinação antitetânica, que é importante, né? E encerrar o caso após o período da observação do animal. Então, por que não houve a prescrição do esquema? Porque lá no protocolo hoje, né, está preconizado que quando o animal é observado, é passivo de observação e a condição dele é sadio, e no período de observação ele não apresentou nenhuma manifestação, então você encerra o caso após essa observação, esse período de observação, e não administra nenhuma esquema profilático, nenhuma vacina, nenhuma dose de vacina. Aí a gente vai ver agora a fichinha com relação a esse caso, né? Tem toda a identificação dessa paciente, né? Sempre preencher, e aqui tá colocado direitinho, preencheu todos os campos, né? De identificação do paciente, logradouro. Próximo. Ela é professora, o tipo de exposição ao vírus rábico. Então, ela informou que foi uma mordedura, né? A localização foi no membro superior, o ferimento foi único, foi profundo, e mesmo sendo um ferimento único e profundo, não foi preciso, né, gente? Por conta da condição, não foi preciso o esquema de vacina por conta da condição do animal, sadio e observável. A data da exposição, dia 11, ela não tem nenhum antecedente de tratamento antirrábico. A espécie do animal agressor, o cão, né, número 1, a condição desse animal sadio, como ela informou, ele é passivo de observação, então ela colocou sim, o tratamento indicado foi somente a observação do animal, então 3. Não houve vacina, e aqui está errado, né, não houve prescrição de vacina. Então, aqui a gente nem preenche, né? Isso aqui está colocado errado, gente. Não preenche essa parte da vacina, porque foi só observação do animal. Próximo. Não foi preciso vacina, então aí o campo das datas das aplicações de vacina não vai ser preenchido. Mas a condição final do animal, sim. Então, após a observação, esse paciente retornou e informou para a enfermeira que ele continuava sadio, e ela bota bem na observação, lá embaixo. O paciente retornou ao UBS, informa que cão sem alteração no comportamento após 10 dias de observação. Isso é importante a gente colocar quando a gente está encerrando a ficha de atendimento, né? Então, tem esse campo aí da observação exatamente para isso.
Então, houve interrupção? Não houve, né? Nem foi preciso o esquema profilático de vacina. A gente não vai preencher, a gente só vai colocar a data de um encerramento lá embaixo, né? E colocar a observação e a fonte notificadora lá, o município, colocar o nome e assinar. Aí a gente encerra essa ficha. Bom, aqui tem as nossas referências dos slides, né, foram onde foi pesquisado, e aí o nosso obrigado, espero ter contribuído, né, com alguma coisa, é meu petzinho, né, então, o que é importante na profilaxia da raiva humana com relação à assistência de enfermagem não é só o atendimento, né, lá o esquema, eu estar preocupada com o esquema, se ele vai tomar vacina ou não vai, mas também, né, isso, mas o mais importante também que eu coloco é a educação em saúde, né, com relação as medidas de prevenção, né? Manter o nosso pet, ter a guarda responsável desse pet, né? Fazer educação em saúde na nossa comunidade com relação à doença, né? Com relação ao quando a gente vê um morcego, o que a gente deve fazer, né? Se o morcego adentrou a nossa casa. Então, todas aquelas medidas de prevenção, né, com relação à raiva, que pode e deve ser dado a nível em nossa comunidade, né, na nossa área de abrangência com relação à doença. E o que a gente vê ultimamente na mídia, infelizmente, são mortes de criança, né, como aconteceu em Minas Gerais, e a criança foi brincar com o morcego, né, então, se ali não teve educação, né, uma ação educativa naquela tribo, né? Com certeza, posteriormente, foi feita toda essa educação, mas antes, não, por falta de educação, essa criança foi brincar com o morcego e foi mordido. E aí foi a óbito, né? Lamentavelmente, 3 casos de crianças no estado de Minas Gerais. Então, a gente encerra a nossa fala e agradece, e a gente está disponível aí às perguntas. Então, voltando aqui, né, muito obrigada, enfermeira Tamires, é só gratidão, nós fomos muito agraciados em lhe ouvir nessa manhã, né, você trouxe informações valiosas, inclusive recentes, né, sobre o protocolo antirrábico, então, mais que providencial, realmente, essa sua palestra no dia de hoje. Né, e quando você estava mostrando os dados, né, as notificações, a gente poderia até ficar contente com um número pequeno de notificações, no entanto, não é motivo de alegria, porque trata-se de uma doença que tem uma elevada letalidade, né, próxima a 100%, como mencionado, e isso nos deixa muito preocupada. A ocorrência de um caso já nos deixa bem alerta e bem preocupado, né, e então a gente precisa realmente estar trabalhando com essa forma de prevenção, com essas medidas de controle, que são de fundamentais importância. E eu lembro que eu trabalhei aqui no município de Caxias também, há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu trabalhava na atenção básica, e a gente já realizava esse protocolo muito tranquilamente dentro da atenção básica, né, com a mesma autonomia que você falou hoje, né, então a gente já fazia esse protocolo também, e a gente encaminhava, quando necessário, o paciente para a unidade hospitalar, para complementação das medidas de prevenção com o uso do soro, que deve ser feito no ambiente hospitalar. Então, eu tenho muito orgulho de ter tido essa experiência na atenção básica do município de Caxias, justamente por conta dessa autonomia que é dada ao profissional de enfermagem, né? E aí eu fico muito feliz quando você traz isso para esse momento, né, para dizer o quanto o enfermeiro ele pode estar exercendo as suas funções nessa questão da prevenção da raiva humana, e muito providencial, porque às vezes a gente não tem a presença do profissional médico e a gente não pode perder essa oportunidade, porque nessa situação o tempo é ouro, né? E aí eu peço até licença para a professora Janaína, para mencionar sobre o caso em que ela acompanhou, a gente aqui conversando no grupo, e ela acabou mencionando sobre um caso de um paciente que ela acompanhou em Pernambuco, que é um dos casos que teve a cura de raiva humana, né, e que esse paciente, ele foi atendido, ele foi atacado por um morcego, foi atendido em uma unidade básica, né,
E aí, na unidade básica, foi realizado o esquema vacinal e esse paciente foi encaminhado para a unidade hospitalar para realizar o soro. No entanto, na unidade hospitalar, a equipe disse que não havia necessidade do soro. Então, tempo depois, alguns dias após, ele volta para a unidade para ser admitido com um caso diagnosticado, né, de raiva humana. Por graça divina, acredito, esse paciente, ele evoluiu para a cura, né, e ele, segundo a professora Janaína, ele continua, ele segue bem, no entanto, com algumas sequelas motoras, e isso nos deixa bem preocupados do quanto que essa comunicação ela deve ser eficaz, né? O quanto a gente precisa ter essa comunicação entre os setores de níveis diferentes, porque a gente vai precisar dessa complementação. Então, se o profissional da atenção básica ela tem uma compreensão e o do nível hospitalar tem outra compreensão, a gente não vai conseguir adotar essas medidas de controle, né? Então, a gente precisa ter essa comunicação bem eficaz. E também achei bem legal e bem interessante quando fala da comunicação com o Centro de Zoonose ou a UVZ, né, em relação à busca desses cães, né, suspeitos. E aí, isso também nos traz que é uma das doenças que a gente precisa de uma assistência intersetorial, né? E aí a gente consegue, de fato, fazer todas as medidas de prevenção, tá? E é isso, minha fala, você foi muito contemplada no dia de hoje, eu vou passar a fala para os monitores, né, porque tem alguns questionamentos que já foram respondidos, tiveram vários questionamentos, Tamires, mas, no entanto, ao longo da tua explanação, você foi esclarecendo e você foi respondendo a maioria deles, mas eu acredito que ainda restou algum questionamento, e aí eu vou passar aqui a fala para os monitores. Sim. Já? Tá me ouvindo? Sim. Ah, ok. É que eu tava falando e não tava saindo nada. É o notebook aqui. Enfim, bom dia, Tamires. Muito obrigado por ter nos apresentado um tema tão importante. Foi excelente. E vamos aqui para a primeira pergunta, feita pela Sinara Pereira. Para a transmissão por herbívoros e morcegos, além do controle de zoonoses, os órgãos de AGED, que é a Agência de Defesa Agropecuária, de Defesa Pecuária, e a ADAP, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, também são notificados? Sim. No caso, no Maranhão também é dessa forma, né? Por conta, principalmente nos animais de produção, né? Para que haja as medidas de controle, vacinação, né? Em massa daquele rebanho, né? Então, sim, ela é notificada também. Aqui no Maranhão ocorre dessa forma. Os órgãos também de agropecuária. Mais alguma, Jean? As perguntas vão ser colocadas aqui na tela. Estou só aguardando aparecer. A Nevelyn deu feedback aqui no grupo, ela disse que só tinha essa questão que não foi contemplada, né? As demais questões, elas foram contempladas ao longo da fala da palestrante. Não, a professora Sinara agora acabou de fazer outra. Pode conduzir aí, já. Se não houver protocolos municipais que preconizam a assistência de enfermagem, pode-se seguir as recomendações do Ministério da Saúde? Deve. Então, o atendimento antirrábico, ele se faz frente à nota técnica do que é estabelecida pelo Ministério da Saúde. Então, sim, né, mesmo que não haja protocolo municipal, deve. Ok, obrigado. Ótimo, professor. Ótimo, enfermeira Tamires, foi excelente, né? Amanhã de hoje a gente só agradece
A gente não quer nunca, de fato, preencher uma ficha de notificação da raiva humana, mas a gente vai preencher demais, né, as de atendimento antirrábico, e isso é uma rotina, né, que eu vivenciava e toda semana tinha atendimento antirrábico, né. Toda semana a gente acompanhava esses pacientes e fazia as medidas de prevenção que eram preconizadas na época, né. Então, agradeço, realmente foi muito produtivo, né? Obrigado pela compreensão da nossa falha hoje com relação à transmissão, tá? Sim. E aí a gente também se coloca à disposição para o município, né? Se você precisar de alguma ajuda da universidade, também a gente está à disposição. Muito obrigada por ter participado desse evento e ter abrilhantado ele. Hoje é o encerramento, enfermeira. A gente teve ao longo desses últimos meses, a gente tinha encontros todas quartas e sexta-feira, né, a maioria das semanas, e a gente foi abordando várias doenças infecciosas e parasitárias, tanto a nível de atenção básica como a nível hospitalar. E aí a gente encerra, né, com essa raiva humana, né, muito bem enfatizada por você, né, só temos a agradecer, e hoje é o encerramento do nosso evento, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada também pela atenção de vocês, pelo tempo também. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então, gente, a gente encerra o nosso evento, né, com já pensamentos futuros, né, para próximos eventos nesse cunho. A professora Janaína ontem, em conversas com a gente no grupo de organização do evento, ela mencionou os últimos dados atualizados do Hospital de Floriano, no município que a gente exerce nossas funções, enfermeira. Ela enfatizou que as internações hospitalares, os maiores índices de internação hospitalar nesses últimos anos estão relacionados com as doenças infecciosas e parasitárias, né? E isso nos atenta e nos traz realmente, de fato, a necessidade e a importância de discussões nesse cunho, né? Porque é uma realidade que a gente está vivenciando no município e a gente precisa, de fato, tentar reduzir esses índices de hospitalização e de adoecimento, tá? A gente encerra, então, aqui o nosso evento, mas com perspectivas futuras de próximos eventos com esse cunho. Até a próxima, e muito obrigada a todos os participantes e aos palestrantes que abrilhantaram o nosso evento, aos professores que organizaram, né, também a equipe de monitores que foi providencial, hoje em especial, que conseguiram fazer a transmissão e não houve falha, né, do evento. Muito obrigada a todos. Tá bom?